Vamos retomar, então, o nosso papo sobre as imagens, é isso que a Mila vinha comentando com a gente, então, esse imbróglio que as imagens do aeroporto em Roma, daquela agressão sofrida pelo filho de Alexandre de Moraes, essas imagens ainda não chegaram ao Brasil e esse processo está todo paralisado, aguardando a chegada dessas imagens para que siga adiante, né, Mila? Vamos lá. É isso, Vivi. Até é importante essa minha fala ser interrompida, porque, de certa forma, isso está bastante ligado com essa questão das eleições e das tentativas de fraude e de como a intervenção do ministro Alexandre de Moraes realmente despertou a fúria de alguns bolsonaristas, né? Mas o fato, você já lembrou aí mais ou menos o que eu falei nesse princípio, esse processo está parado desde o dia 17 de julho, ou seja, já vai fazer um mês que ele está parado, porque por um tratado feito em 1993 entre Brasil e Itália, os dois países devem colaborar e enviar imagens desse tipo, mas podem se negar a enviar se houver algumas situações, entre elas se houver a conclusão de que essas imagens estão relacionadas a um crime político. Então vamos lá, eles fazem essa análise, se eles concluírem que o que aconteceu foi um crime político, a Itália pode se recusar e pronto, não enviar simplesmente essas imagens. E não tem um prazo para que essa análise seja feita, essa conclusão seja feita e então o envio das provas seja feito. O problema é que essas imagens são super importantes, porque o processo depende delas. Como a gente sabe, o ministro Alexandre de Moraes tem uma versão bem diferente daquela que os acusados apresentaram. Então vamos pensar no contexto político, tá? A Itália tem uma primeira-ministra de extrema-direita, Giorgia Meloni, do partido Fratelli d'Italia. Daí muita gente pode pensar que o governo italiano queira atrapalhar o andar dessa carruagem. Eu acho que esquece isso, acho pouquíssimo provável, principalmente porque isso teve zero impacto na popularidade da primeira-ministra e a população italiana nem sabe do caso. Então, não é do interesse dela se indispor gratuitamente com o governo brasileiro. Na minha análise, a demora deve ser mesmo por questões técnicas, como falta de pessoal, excesso de processos para serem analisados, e, claro, a importância de ter certeza de que o país tem direito de negar ou tem obrigação de enviar as imagens. Eles não podem mandar as imagens sem que essa análise seja feita com muita cautela. As versões que a gente tem hoje, vamos relembrar, porque os acusados, inclusive, já mudaram a história algumas vezes, as versões são o Moraes e a família da Itália, onde ele deu uma palestra no Fórum Internacional de Direito, em Siena, estavam no aeroporto no dia 15 de julho, quando 3 brasileiros começaram a gritar, chamando o ministro de bandido, comprado, comunista, essas coisas, né? E esses acusados são o empresário Roberto Mantovani Filho, de 71 anos, que confessou que teve o que ele chamou de entrevero com a família do ministro, mas disse que teria afastado o filho de Alexandre Moraes, que por acaso também se chama Alexandre. Vou chamar de filho do ministro para não causar confusão. Mas o ministro diz que o empresário teria dado um tapa no rosto do filho dele, que tem 27 anos. Os óculos dele teriam até caído com tapa. Ele disse que quem puxou as agressões foi a mulher do Mantovani, a Andréa Munarão, que começou a xingar e filmar o ministro com o celular, dizendo que ele tinha fraudado as urnas, roubado as eleições. Aí, o filho do ministro passou a gravar de volta com o celular. Então, o Mantovani teria dado um tapa nele, depois o genro do Mantovani, Alex Anata, teria se juntado ao casal nas agressões, mas o Alex negou ter se envolvido. Enfim, essa é a versão que a gente conhece da história, a versão do ministro. O Roberto Mantovani, na versão de número, sei lá, 5 dessa história dele, diz que não foi nada disso, que a confusão começou porque Moraes e a família teriam furado fila e entrado na área VIP, e ele e a família não conseguiram entrar porque o lugar estava cheio, enfim, a versão dele. Mas volto a lembrar, falei lá na minha primeira parte, que a Polícia Federal viu as imagens, a gente não viu, a Itália não mandou, mas fontes da Polícia Federal confirmam que viram essas imagens e que essas imagens confirmariam a versão do tapa no rosto do filho do ministro. Então a gente vai ter que aguardar para saber se a Itália vai ou não mandar essas imagens e se o processo pode ou não continuar se a Itália se recusar a enviar essas imagens do aeroporto, Vivi.